Muito obrigada, senhor presidente, mais uma vez. Seguido, o senador Mário Couto. Agradeço a gentileza do senador Mário Couto e, senhor presidente, infelizmente, como Vossa Excelência abriu os trabalhos no dia de hoje, ontem, várias senadoras e senadores que ocuparam a tribuna falaram desse triste acontecimento e eu aqui me refiro à morte de Santiago Andrade. Morto no exercício do seu trabalho, senhor presidente, sendo atingido por um dispositivo utilizado por manifestantes. Creio que a Polícia do Rio de Janeiro, e tudo indica, de acordo com os noticiários, que até a Polícia Federal entrará no caso, senhor presidente, deva punir este assassinato da forma mais exemplar, de tal sorte que isso não se repita, não continue a ocorrer nas ruas e praças desse país. Eu assim falo porque entendo que as manifestações são positivas, as manifestações são salutares. Aliás, nós somos de uma geração, senador Jorge Viana, senador Paim, eu, senador Suplicy, que quantas vezes nós fomos às ruas? Eu, antes de entrar numa sala de aula na universidade, eu fui para a rua fazer manifestação. Aquela época, em torno da redemocratização do país, em torno de ensino público gratuito de qualidade. Então, manifestação, todas as manifestações são muito bem-vindas. Entretanto, atitudes, atos como esses devem ser condenados e punidos rigorosamente. Então, eu quero aqui também prestar a minha singela homenagem à família e ao próprio Santiago Andrade, que passou, mas como disse sua filha, que teve uma bela despedida do pai, relatou e escreveu, fica um exemplo muito grande. E as imagens, senhor presidente, são chocantes porque mostra ele atingido já ainda procurando não largar o seu equipamento, que era a sua filmadora, não é? Cinegrafista que era. Então, algo que machuca o coração não só de quem conviveu, de quem convive, dos profissionais da área de comunicação, mas de brasileiros e brasileiras de todos os cantos desse país. E, senhor presidente, também registro aqui, infelizmente, uma morte ocorrida do operário que era especialista em guindaste, Antônio José Pita Martins, ocorrida na cidade de Manaus, na Arena da Amazônia, na última sexta-feira, dia 7. Ele, um operário português, que estava no Brasil apenas desenvolvendo seu trabalho, engenheiro, senador Jorge Viana, especialista em guindaste, conhecido como guindaste Hulk, aqueles verdes grandes, com experiência de mais de 10 anos em trabalhar nesses guindastes. Ele trabalhava para uma empresa que era a Mulfler, contratada da Andrade Gutierrez, trabalhou já na construção, já havia trabalhado do Benfica, das arenas do Benfica e do Sport em Portugal, trabalhou em várias arenas que foram construídas para a Copa do Mundo na África, trabalhou para a Arena do Grêmio em Porto Alegre e tantas outras. E, infelizmente, essa fatalidade aconteceu lá em Manaus, quando ele desmontava, estava no trabalho na operação de desmontagem do guindaste e que parte caiu sobre o seu corpo, levando à morte. A primeira nota, e eu li a nota imediatamente porque recebi no meu correio eletrônico, primeira nota divulgada pela empresa Andrade Gutierrez, horas após o acidente, dava conta que ele tinha sido transferido para o hospital. Não falava ainda em morte, ele ainda não havia falecido, saiu com vida do local do acidente, mas infelizmente veio a falecer em seguida. Eu quero encaminhar, senador Jorge Viana, à mesa um voto de pesar à família, aos companheiros. O Sindicato da Construção Civil do Amazonas está em mobilização, fizeram uma manifestação belíssima ontem, belíssima em homenagem, e pedindo das empresas, das empresas construtoras, o maior nível de segurança para todos os trabalhadores e para as trabalhadoras. Mas, senhor presidente, eu creio que venho a essa tribuna também para registrar a possível ida, quase que confirmada, mais de 90% confirmada, da presidenta Dilma nessa semana à cidade de Manaus. De acordo com a sua agenda prévia, ela deverá se deslocar a Manaus na quinta-feira, agora. Hoje nós estamos na terça, depois de amanhã,
Hoje, dia 11, dia 13, portanto, ela deverá ir a Manaus, possivelmente na quinta-feira participar de uma solenidade do PAC da Mobilidade Urbana, possivelmente na quinta-feira, e na sexta-feira inaugurar um conjunto de mais de 5.000 habitações populares que compõem o programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, deverá fazer uma visita à Arena da Amazônia. Não se sabe ainda se até lá, são detalhes, pequenos detalhes. Veja, esse acontecimento fatal que aconteceu na última quinta-feira, aconteceu numa ação de desmontagem dos equipamentos que trabalharam na obra. Então, a obra já estará praticamente concluída, faltando apenas alguns detalhes, retirada de alguns equipamentos. Tudo, creio, se fará para que a presidenta possa inaugurar. Se não, mas fará aquela primeira visita, dará o primeiro pontapé. A Arena da Amazônia, sem dúvida nenhuma, está ficando muito bonita. Creio que, mais uma vez, a presidenta será muito bem recebida na cidade de Manaus e creio que ela também deverá levar boas notícias. Eu aqui me refiro a um projeto importante que está sendo analisado pelo Congresso, que é de iniciativa do Poder Executivo, dela própria, presidenta Dilma, que é a PEC da prorrogação da Zona Franca de Manaus, e que, pronta já para ser votada em plenário, de última hora foi pedido o adiamento por conta de uma emenda atravessada pela bancada de São Paulo, também concedendo o mesmo período de extensão dos benefícios fiscais que está previsto para a Zona Franca, ampliando-se para o segmento de informática, o que causou certa discordância. Não foi possível um acordo e a medida ainda continua sem ser apreciada. A presidenta Dilma já sinalizou para todos nós, do seu empenho, o próprio ministro Mantega dirige e coordena diretamente as negociações, no sentido de que essa proposta de emenda constitucional possa ser votada o quanto antes. Eu tenho convicção de que, com o empenho da presidenta, eu não tenho dúvida nenhuma do seu compromisso, do seu empenho, do empenho do Ministério da Fazenda, do Parlamento, nós ainda deveremos votar e aprovar essa matéria na Câmara e no Senado, ainda nesse primeiro semestre antes das eleições, visto que a grande polêmica não gira em torno da Zona Franca, e tão somente em torno da extensão dos mesmos benefícios para o setor de informática. E, por falar nisso, senhor presidente, o jornal Valor Econômico hoje, matéria de capa, inclusive, relata uma pendência entre a União Europeia e o Brasil em algumas questões econômicas. E, entre elas, existem várias medidas, várias concessões que favorecem a produção brasileira, a indústria brasileira, estão sendo questionadas pela União Europeia, inclusive questionando, inclusive, os próprios incentivos da Zona Franca de Manaus. Ora, são incentivos que existem há mais de 40 anos, então não há nenhuma tentativa, nenhuma iniciativa no sentido de desequilibrar o comércio entre União Europeia e Brasil. Eu vou voltar, não li ainda o documento, não li a íntegra do documento apresentado à Organização Mundial do Comércio pela União Europeia. Vou fazê-lo, senhor presidente, ler e estudar, e voltarei a essa tribuna para falar sobre o assunto. Agora, eu lamento que esse tipo de questionamento ocorra no mês onde está previsto uma cúpula entre Brasil e União Europeia, previsto para o próximo dia 24, que acontecer em Bruxelas. Então, eu espero que isso não prejudique as negociações que estão em curso entre Brasil e União Europeia. Em relação à Zona Franca, dizer que o mundo inteiro tem esse tipo de modelo. E, aliás, a Zona Franca no Brasil nem assim poderia ser considerada, porque ela só é considerada Zona Franca porque todos os seus benefícios são para fazer frente às vantagens comparativas que tem as regiões sul e sudeste brasileira. Ou seja, os benefícios que nós recebemos na Zona Franca de Manaus é para tentar ter uma mesma competição que tem o processo e produtos industrializados na região sul e sudeste no Brasil, visto que a Zona Franca está lá, a milhares de quilômetros dos grandes centros consumidores e numa região que carece, sobretudo, de infraestrutura. Vossa Excelência, que é do Acre, sabe bem
diz. Então, tudo que nós temos de benefício fiscal é para cobrir o valor do frete, os custos de produção, que na nossa região são muito mais elevados do que em qualquer outro lugar do mundo. Mas confio no governo, na justeza do Brasil, em saber se defender corretamente. Muito obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento a senadora Vanessa pelo pronunciamento. Convido para fazer uso da palavra, em permuta com o senador Rubem Figueiró, o senador Mário Couto. Em seguida, pela liderança, o senador Valdir Raupp. E aí volto para a lista de oradores inscritos. Vossa Excelência Mário Couto tem o tempo de 10 minutos e, obviamente, a compreensão da presidência, caso seja necessário, de estender seu tempo. É peculiar, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Tendo carinho com os seus colegas do Senado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro eu quero agradecer a gentileza do senador Rubens Figueiró, em me ceder o tempo de inscrição na tarde de hoje. Dizer, presidente, que a minha fala aos paraenses, ao meu querido Pará e ao meu querido Brasil, é uma fala de preocupação. Preocupação com a realidade do país. Preocupação com o que o país vê e vive nos momentos atuais. Preocupação com a saúde, com a violência, com a educação. Preocupação de ver um país desordenado, de ver um país com a incompetência petista que há anos consagra esse país como um dos mais violentos, um dos mais corruptos, ganhando e batendo recordes e recordes e recordes. Esta é a minha grande preocupação como brasileiro, de ver a economia brasileira quebrada, ver comércios fechando a porta a toda hora, principalmente os pequenos empreendedores. Ora, senhoras e senhores, a violência é grande, mas a ilegalidade, o cinismo também é muito grande. Veja aonde chegamos no cinismo. Trazer a ditadura cubana para dentro do nosso país. Não se trata de coragem da presidenta Dilma, não. Se trata de um ato de cinismo. E é preciso que se tenha coragem para dizer isto aqui na tribuna deste Senado Federal. Quando se reclamou nas ruas a saúde brasileira está falida, matando milhares e milhares de cidadãos, principalmente os da classe pobre, que não tem recursos para pagar um hospital como a Dilma tem.